Esse é o princípio normativo. Rescisão complementar. Vamos para frente que a Marli não pode falar nada. Ela cobra a multa do artigo 477 se a empresa atrasada é recolhimento de FGTS. Não tem nada a ver com a paçoca. Imagina uma multa dessa aqui. Aí que vai cobrar mesmo. Mas ele tem direito à rescisão complementar. A empresa tem que voltar e fazer a rescisão complementar com ele. Vamos lá, emenda número 20. Inexiste a figura jurídica do aviso prévio cumprido em casa. O aviso prévio ou é trabalhado ou é indenizado. A dispensa do empregado de trabalhar no período do aviso prévio implica a necessidade de quitação das verbas rescisórias até o 10º dia, contado da notificação da dispensa. Só reforçando que não existe aviso prévio cumprido em casa. Emenda 21. Demais. A gente faz vista grossa disso aí. Vira um instituto já, né? Emenda 21. O prazo de aviso prévio conta-se, excluindo o dia da notificação, incluindo o do vencimento. A contagem do período de 30 dias será feita independente de o dia seguinte ao da notificação ser útil ou não, bem como o horário em que foi feita a notificação. Então hoje é sábado, eu dei o aviso prévio para o meu funcionário hoje. O primeiro dia é amanhã, domingo. Já é o primeiro dia de aviso, tá? Independente de ser útil ou não. Emenda 22. No aviso prévio indenizado, o prazo para pagamento das verbas rescisórias deve ser contado excluindo o dia da notificação, incluindo o de vencimento também, tá? Então, o aviso prévio indenizado, deu o aviso prévio hoje para o cara indenizado, você não precisa trabalhar. Eu começo a contar os 10 dias a partir de amanhã, não é a partir de hoje, tá? 10 dias a partir de amanhã. Mas quando a empresa dá aviso, a pessoa manda no WhatsApp ele em casa. Não tem vigência nenhuma. Aviso de WhatsApp é... Como é que a pessoa assina? A assinatura é o joinha, né? Mandou o joinha, tá assinado. Tem uma canetinha, será, no WhatsApp também? Joinha com a canetinha, ou seja, recebi e assinei. Homologação, emenda 23. No pedido de demissão, se o empregador aceitar a solicitação do trabalhador de dispensa de cumprimento de aviso prévio, não haverá o dever de indenização do empregador, nem de cumprimento pelo trabalhador. A quitação das verbas rescisórias será feita até o 10º dia, contado o pedido de demissão ou pedido de dispensa de cumprimento do aviso prévio. Então, se o cara pedir demissão e acordar com a empresa, para a empresa não descontar e ele não cumprir o aviso, aí pode, porque é uma norma mais benéfica para o trabalhador, né? No pedido só. Emenda 24. Quando no curso do aviso prévio o trabalhador for dispensado pelo empregador de seu cumprimento, o prazo para pagamento das verbas rescisórias será o que ocorrer primeiro. O 10º dia, a contar da dispensa de cumprimento, ou o primeiro dia útil após o término do cumprimento do aviso prévio. Vamos lá, porque isso aqui é confuso. Pode ser as duas? Pode ser uma? Não, é uma ou outra. É o que ocorrer primeiro. O cara tem 30 dias de aviso. Aí ele cumpriu 10 dias, chega para a empresa e fala, obtive um novo emprego. Ele está dispensado de cumprir e a empresa de pagar. Mas qual o prazo que a empresa tem para pagar? Se ele cumpriu 10 dias do aviso, vai ser 10 dias o prazo para pagamento. Por quê? Porque vai ocorrer primeiro. Vamos supor que ele cumpriu 25 dias. E aí, ele chega com a declaração, obtive novo emprego. Ele não vai trabalhar, a empresa não vai pagar. Qual o prazo de pagamento? 6 dias. Que seria o término do aviso, mais um dia. Entendeu? Então é o que ocorrer primeiro. No caso, se ele cumprir 10, vai ocorrer primeiro o quê? Os 10 dias. Se ele cumpriu 25, vai ocorrer a projeção do término. Tá? É o que ocorrer primeiro. E fiquem atentos, que isso aqui, menino, isso aqui nego erra, viu? Como é que cumpriu 10 dias? Até 10 dias, aí é 10 dias de prazo. Não, até 10 dias não, depende. Se ele cumprir 15, também é 10. Até 20 dias, cumprir 10 dias. Por aí. Tem aquelas empresas que são rigorosas. Aí, Até 24 dias. Você cumpre 10 a empresa fala assim, não, eu preciso da carteira hoje. Me ensinar. Como é que vai fazer? Ela precisa da carteira para quê? Como é que é? A outra empresa. Ah, tá. A outra empresa era rigorosa. É uma infelicidade, né? Porque... Não, e quando o RH é fora? O cara manda lá para Rio Grande do Sul, lá a carteira demora 3 meses para chegar.
Aí a responsabilidade não é da empresa, né? De não fazer a homologação, infelizmente. Você está entendendo? A outra empresa que ele arrumou o serviço, Eu tô falando assim. está acertando, acabou de acertar na outra empresa. Só que a outra lá. Então, aí se ele mandar e ela não devolver no prazo para homologação, a responsabilidade não é da empresa que mandou embora, né? Ela não pode ser multada por isso. Porque a responsabilidade é do empregado que não entregou a carteira. Independentemente de qual seja o motivo, entendeu? Eu não posso penalizar a empresa que está mandando embora porque ela não tem responsabilidade. O cara não entregou a carteira para ela. Né? Um fato alheio. Aquele do ASO que vocês perguntaram, ó, chegou. Eu falei que tinha? Isso. Eu não trabalho, não vou começar no sindicato, ainda não trabalho. Como é que faz para o funcionário do sindicato multar uma empresa, por exemplo, que está com uma mulher indevida? Não multa, não multa. Quem multa é só o Ministério do Trabalho. Aí ele recusa a homologação e manda... Isso, manda para o Ministério. Faz uma declaração. Isso, aí é a famosa declaração lá. Ó, o ASO, o atestado de saúde ocupacional demissional periódico durante o prazo de validade. Isso a lei fala. Admite-se a apresentação de exame periódico desde que esse tenha sido realizado há menos de 135 dias nas empresas com grau de risco 1 e 2. Ou 90 dias nas empresas de grau de risco 3 e 4. Empresa de grau de risco 3, exemplo, empresa da Marli, grau de risco 3. Eu acho que construtora também é grau de risco 3, dependendo da construtora. Então, o periódico dela só tem vigência de 90 dias. No comércio, 120 dias, grau de risco 1 e 2. 135 dias, desculpa. Então, pode aceitar o periódico desde que esteja nessa vigência, de acordo com o grau de risco. Verbas rescisórias de desconto. Os descontos sobre as verbas rescisórias do empregado devem obedecer ao dispositivo legal e convencional. Qualquer compensação no pagamento, de acordo com o 477, parágrafo 5, não poderá exceder o equivalente a 1 mês de remuneração do trabalhador, salvo os descontos decorrentes de adiantamento de valores. Prestem muita atenção nesse ponto, porque é uma complicação. O cara tem 10 dias para receber o aviso indenizado, aí a empresa vai lá, antecipa R$1.000, tem 2.000 para receber, antecipa R$1.000 por comprovante de vale, né, o valezinho, e deposita 1.000. Aí chega lá para homologar e fala assim, não, que eu adiantei R$1.000 no vale. E aí, esse vale tem valor ou não? Ele não tem valor, gente. Porque a rescisão de contrato integralmente, ela tem que ser pago dessa forma, na presença do homologador, por depósito bancário ou em dinheiro. Vocês aceitam em cheque, mas o cheque tem que ser dado aonde? Na presença de vocês. Então, antecipação de rescisão de contrato não existe. Aí eu tenho 10 dias para pagar, vou lá e antecipo R$500 para o cara, porque ele está precisando. Esses não pode. Pode ser até o valor da remuneração do trabalhador. Esse adiantamento salarial já é outro, já é aquele adiantamento que é normatizado. Porque assim, esse aí já é o adiantamento do saldo de salário. Porque aí o cara no saldo de salário, ele trabalhou 30 dias, vai receber 30 dias de saldo de salário. Mas eu já adiantei para ele um valor X ali. Aí sim, eu posso descontar no saldo de salário dele. Eu pago os 30 dias, desconto na rescisão embaixo os dias que eu paguei de adiantamento. Agora, não existe adiantamento de rescisão de contrato. Não, eu vou adiantar um pouquinho da sua rescisão aqui que você está precisando. Agora a lei fala que pode descontar até o valor do salário. Isso, desconto relativo a vale. Agora outra coisa, na rescisão de contrato, a maioria das vezes vem lá, empréstimo bancário do HSBC. Esses empréstimos pode. Esses empréstimos pode. Isso, até 30% da rescisão. Mas quando será a rescisão? Até 30% da rescisão pode ser descontado por causa de empréstimo. Isso aí já existe uma normativa. A ser vencido pode descontar? Eu tenho prestação lá do ser vencido, pode descontar tudo? Pode, porque é o seguinte, esse empréstimo, seu Edson, é aquele empréstimo vinculado ao contrato de trabalho dele. A empresa é mais ou menos o consignado. Ele é um empréstimo consignado à empresa, por isso que ele é feito diferente. Ele pode descontar parcelas a vencer ainda, até 30%. Será? Marcos, no caso, se a empresa fizer o pagamento em cheque, tirar uma cheque do cheque, no dia da rescisão... Eu não aceito. Não de jeito nenhum. Aceita o cheque. Vale legalmente? Ué, se vocês quiserem aceitar, eu não aceito de jeito nenhum. Né? Legal não é. Legal não é. Entendeu? Você está cometendo um ato ilegal, mas aí, né, consciência. Então,
É porque... Não aceito não, de jeito nenhum. E se ele estiver sendo coagido a falar que pegou o dinheiro? Diz e aí? Mas pode ocorrer, ué. Então, o desconto, voltando, por que aqui fala que o desconto é de até um salário? É porque o único desconto que é permitido é o adiantamento salarial. Como que você vai adiantar para a pessoa mais do que ela ganha? Não tem como. Então, o máximo previsto em convenção é desconto de um salário, né, que é o adiantamento salarial. Não tem como você descontar mais que a pessoa ganha. A Lei 10.820, o Decreto 4.840, traz que regulamenta, estabelece a possibilidade de desconto de saldo devedor de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil nas verbas rescisórias devidas ao pagamento no limite de 30% de tais verbas, desde que haja previsão do respectivo contrato. Dessa forma, tais descontos não sujeitam à regra do artigo 477 podem ultrapassar o valor equivalente a um mês de remuneração do empregado. Foi aquilo que você perguntou, tá? Aí é uma espécie de consignado que o banco faz, vinculado ao contrato de trabalho da pessoa. Porque eu falo assim, ó, tem rescisão que às vezes vem esse desconto, vem os descontos... É porque assim, vem vários descontos e dá zerado, né? Dá zero a rescisão. É uma infelicidade. O que acontece muito no comércio, essas firmas que vendem aparelhos eletrodomésticos, cara, é empregado, ele comprou a televisão, pagando a prestação. Em 12 pagamentos. Ele pagou 6, a firma vai lá e quer descontar. Nesse caso não pode descontar. Não. Esse caso do empréstimo aqui, seu amigo, esse caso do empréstimo aqui é uma lei específica que regulamenta esse empréstimo aqui. Nesse caso que o senhor está falando, não pode descontar. Porque aí ele é um consumidor, aí aplica-se a regra de consumidor. A empresa vendeu porque quis. Nesse caso aí não pode descontar, não. Contrato de venda. Contrato de venda. É ação, se o cara for entrar, se a empresa for entrar na justiça, vai entrar como justiça comum, como ele é um consumidor e não um funcionário. Nesse caso você não precisa aceitar, não. Parágrafo 6º do artigo 477, então, prevê as datas de pagamento. Isso aqui é maçante, né? Você já conhece. Até o primeiro dia útil, no caso do termo de contrato de aviso trabalhado, e 10º dia, aviso indenizado. O prazo previsto na linha A aplica-se ao aviso prévio trabalhado nos contratos por prazo indeterminado e ao encerramento dos contratos por prazo determinado, inclusive de experiência. Encerrou o contrato de experiência em 90 dias, não vou ficar com o funcionário, eu tenho um dia para pagar ele. Os dias de feriado, sábado ou domingo, não são considerados úteis para fins de contagem. Assim, tomando-se como exemplo o contrato de experiência, se o termo do contrato recair em sexta-feira, o primeiro dia útil será a próxima... Ué, sexta-feira? Isso aqui foi tirado do manual, não foi eu que escrevi, não. Sexta-feira é dia útil. Deve ser, que ele quis falar sábado, né? Desde que não... este dia... Ah, tá, porque termina na sexta e projeta para o sábado, tá certo. Projeto para o sábado não é o primeiro dia último subsequente, será segunda-feira, desde que não seja feriado também na segunda-feira, né? Só a título de informação para vocês, essa regra aqui do sábado não ser dia útil, não se aplica no pagamento do salário até o 5º dia útil, tá? O pagamento do salário é feito até o 5º dia útil, excluídos domingos e feriados. Sábado, para efeito de pagamento do salário, é dia útil, tá? O cômputo do prazo previsto na linha B, a regra geral é de que na ausência do aviso prévio, indenização de aviso ou dispensa do seu cumprimento, a contagem inicie-se no dia seguinte ao da notificação. Se o 10º dia recair em feriado, sábado ou domingo, o pagamento será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. Esse não é indenização. Quando os prazos para pagamento das verbas rescisórias forem descumpridos e não tendo o empregado dado causa à mora, o assistente deve orientar o empregador a pagar ao empregado a multa equivalente ao artigo 477, parágrafo 8º, no valor equivalente ao seu salário, sem prejuízo das demais verbas devidas de autuação administrativa. Além da multa do artigo 477, no Ministério do Trabalho, a empresa também recebe uma auto-infração e uma multa por atraso no pagamento. Então são 2 multas lá no Ministério do Trabalho. Aí eu ainda acho engraçado o povo falar assim, então vamos homologar no Ministério do Trabalho. Mas lá é pior, ué. É doido. Briga. Eu falo pra eles, vai lá. Lá você não faz essa coisa. Rapaz, lá é pior do que... Você manda pra mim e eu fico lá, né? Caladinho, não, Marli tá certo. Eu vou brigar com o presidente de cá? Jamais.
lá, ou porque nem sempre vai. Você não homologa enquanto não pagar. Enquanto ele não pagar, você não homologa. Eu não homologo. Ainda que o trabalhador fale, eu não homologo. Porque falta verba rescisória. Né? Porque assim, é uma forma de você pressionar também, né? Você pressiona a empresa a pagar. Se você fizer a homologação, acabou. Aí, só justiça para receber. Sim, bora para frente. Ementa número 7, depósito bancário. Aqui foi só para vocês verem de onde que a gente tira as provas de pagamento. Ó. Quando o pagamento integral das verbas rescisórias... Não é devida multa quando o pagamento integral das verbas rescisórias é realizado por meio de depósito bancário em conta corrente do empregado, tendo observado o prazo previsto no parágrafo 6º. Se o depósito for efetuado mediante cheque, este deve ser compensado no prazo legal. Em qualquer caso, o empregado deve ser comprovadamente informado do depósito. Esse entendimento não se aplica às hipóteses em que que o pagamento das verbas rescisórias deve ser feito necessariamente em dinheiro, como, por exemplo, na rescisão de contrato do empregado analfabeto ou adolescente pelo grupo móvel de fiscalização. Então, ele tem que ser informado do depósito. Chega lá para homologar 20 dias depois e não sabe que foi pago, não tem efeito. Somente são considerados válidos os pagamentos feitos de acordo com o artigo 36 da instrução normativa número 3, que é moeda corrente ou cheque administrativo, quando na presença do assistente, transferência eletrônica disponível, depósito bancário em conta corrente do empregado, ou ordem bancária de pagamento ou ordem bancária de crédito, que é aquela transferência que o cara faz e me leva o comprovante que transferiu. Né? A gente só aceita essas formas aí, não aceitamos cheque. Entendo porque vocês aceitem. A empresa pequena, aquela coisa. E se não tiver fundo? O empregado foi lesado. Mas pela legislação, a ordem de pagamento. Sim. Por isso que a gente aceita. Não, mas em tese estaria ilegal, né? Mas aí cada um tem sua consciência. As 3 últimas opções são válidas quando o estabelecimento bancário estiver situado na mesma cidade do local de trabalho. Seu Edson mesmo, pode acontecer daí da federação ir para uma cidade que não tem Banco do Brasil, o cara vai e dá um cheque do Banco do Brasil lá para o outro. Né? Como é que faz? Tem que ter um estabelecimento bancário. Banco do Brasil tem todos, né? Mas às vezes banco particular não tem. O Brasil tem em todo lugar. Às vezes tem um Itaú, um Cicobi, né? Dá um cheque do Cicobi lá para o cara que já tem alguma cidade só. As faltas injustificadas do trabalhador no período aquisitivo repercutem... Esse aqui é falando um pouco de férias, tá? No período do gozo das férias. E, consequentemente, no valor do pagamento das férias na rescisão de contrato. Eu acho que é você, né, Marli, que não aceita descontar valor só dia, não é? Tem um negocinho que você faz lá. Então, nós, com base nesse princípio aqui, nós aceitamos descontar os dias e, consequentemente, os valores. Eu tive que colocar isso porque eu tenho recebido reclamação lá de empresas que estavam me falando que o sindicato não aceita homologar se... Você ri, né? A dona do problema sempre ri, né? Porque não aceita descontar a proporcionalidade dos dias. Né? Por lei, pela instrução normativa do Ministério do Trabalho, desconta os dias. Mas já em pecúnia. Mas tem que contar em pecúnia, em dinheiro. O correto é descontar em dinheiro. Então faz a tabela. A tabela ela é de 8 por 6. De 6 faltas a 14 faltas, o funcionário perde 6 dias. Então ele fica com 24. De 14 a 22, ele perde mais 6, 18. Então ele sempre aumenta 8 faltas a mais a partir de 6 na tabela e desconta 6 dias das faltas quando ele atinge o limite da tabela. Então paga isso proporcional, tá? Viu, Marli? Perda do direito às férias. Conforme preceitua o artigo 133 da CLT, o empregado não terá direito às férias, tampouco o seu pagamento na rescisão de contrato, se no curso do período aquisitivo deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequente à sua saída. Aqui é o seguinte, eu mandei o funcionário embora e readmito ele 30 dias depois. Continua a contagem de férias dele, viu? Se ele tem 7 dozeavos quando ele foi mandado embora, quando ele for recontratado no período de 30 dias, ele vai começar de 8 dozeavos. O negócio não interrompe. O outro negócio que acontece, quer dizer, o cara foi mandado embora, trabalhou lá 3 anos na empresa. Ele passa uns 4, 5 meses fora, a empresa readmite ele de novo.
faz ele cumprir contrato de experiência, está errado. Está errado. O contrato de experiência para ex-colaborador, ele só pode ser feito se for para uma nova função, se ele for trabalhar em outra função, ou se tiver trocado tudo dentro da empresa. Aí você pode experimentar. Agora, se ele for recontratado, ele era vendedor, saiu, foi contratado como vendedor, não tem que fazer experiência, já conhece. Entendeu? Não. Agora, se ele é vendedor, foi contratado para estoquista, não sei, aí caberia a experiência porque é função diferente. Se ele permanecer em gozo de licença com prestação de salário por mais de 30 dias. Essa licença aqui, suponhamos, é uma licença que hoje as montadoras estão dando para os funcionários. Estão dando licença de 30 dias para o funcionário remunerado porque não tem como fabricar carro, porque o estoque de carro está gigante lá. Né? Se ele deixar de trabalhar com recebimento de salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação total do serviço da empresa. Então eu vou fazer uma reforma, está acontecendo isso com a empresa aqui em Anápolis. A Anvisa multou ela, mandou ela quebrar todas as paredes da parte fabril e reconstruir de novo, porque está errado. E aí ela vai dar ali 30 dias para o funcionário. Fala, vamos paralisar as atividades, eu vou te pagar, você vai ter que ficar em casa para eu reformar. Aí ele pode descontar nas férias, tá? Isso aí tem previsão, ele não tem direito mais a férias. Tiver percebido da Previdência Social, prestação de acidente de trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses, ainda que descontínuos. O funcionário que fica afastado pela Previdência 6 meses perde as férias. Essas hipóteses têm por consequência o início da contagem do novo período aquisitivo, logo que o empregado retorna ao serviço. Então aqui é só o período que ele perde férias, porque às vezes a empresa desconta, não paga as férias na rescisão e você acha que não, está errado, tem que pagar. Mas às vezes o funcionário perdeu o direito de férias por um desses motivos aqui. E o 13º recebe da Previdência, né? Sim, no caso de afastamento. Vai ter um período pela empresa e um período... A empresa paga proporcional ao tempo que ele trabalhou e a Previdência proporcional ao tempo que ele ficou afastado. FGTS. Considera-se remunerações para fins de incidência da FGTS. Aonde o FGTS incide? É tanta coisa aqui que não lê rápido. Ele incide no salário base e na prestação in natura, nas horas extras, no adicional de salubridade e periculosidade no trabalho noturno, no adicional por tempo de serviço, no adicional de transferência de localidade de trabalho, no salário família, no que exceder ao valor legal obrigatório. O valor legal é aquele que a Previdência estipula. Se eu quero pagar um salário família maior, ele incide FGTS. Gratificação de férias de qualquer valor, até antes da lei aqui, né? Isso aqui você tira. Abono ou gratificação de férias, desde que excedente a 20 dias do salário concedido em virtude de causa contratual. Tem algumas convenções coletivas que prevê, além de 1/3 de férias, mais um valor. Então esse valor excedente incide a FGTS. No terço constitucional de férias, comissões diárias para viagem pelo seu valor global, que excedam 50% da remuneração. Etapas, no caso de trabalho marítimo, incide nas gorjetas, gratificação de Natal, que é o 13º, gratificação ajustadas, expressas ou tácitas, tais como produtividade, balanço, função, exercício de cargo de confiança, retiradas de diretores da empresa não empregado, licença-prêmio, repouso semanal remunerado, feriados civis e religiosos, aviso prévio indenizado ou trabalhado, quebra de caixa, participação nos lucros resultados da empresa, abono pecuniário correspondente a 1/3 de férias, já até foi falado, abono ou gratificação de férias, também já foi falado aqui, valor correspondente ao pagamento em dobro das férias concedido fora do prazo legal, importância recebida a título de férias indenizadas e o respectivo adicional. Não, desculpa, eu mudei aqui e continuei lendo. Parcelas que não integram, participação nos lucros resultados não integra, abono pecuniário correspondente à conversão do terço de férias não integra também. Abono ou gratificação de férias concedida em virtude de contrato de trabalho que regulamento da empresa de convenção coletiva cujo valor não exceda 20 dias do salário não integra. Valor correspondente ao pagamento em dobro da remuneração das férias não integra. Importância recebida a título de férias indenizadas na rescisão de contrato. Indenização por tempo de serviço anterior a 5 de outubro de 88, que era outro tipo de indenização que tinha antes da Constituição. E a indenização relativa à dispensa do empregado no período de 30 dias que antecede a data base. Aquela multa do trintídio também não incide FGTS. Tá? Aqui foi tanta coisa que eu pulei aqui e não vi que eram as parcelas que não incidiam agora. Na nossa convenção tem um instrumento que chama quebra de caixa. Integra? Integra FGTS. Não, também não integra. Indenização por despedida sem justa causa de empregado nos contratos
por termo estipulado. Contrato de experiência, aquela multa da metade dos dias que faltam para o término do contrato, aquela multa não integra FGTS. Indenização de tempo de serviço safrista, indenização recebida a título de incentivos de PDV, né? PDV, o cara pede demissão e recebe um valor, aquele valor não incide FGTS. Indenização de 40% sobre o montante de depósito de FGTS, não tem nem como, né? Além dos 40%, você ainda incidir mais 8% sobre ele. Licença prêmio indenizada, domingo indenizado, descanso indenizado, nos termos do artigo 27 da Instituição Normativa número 3. Ajuda de custo em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de localidade. Ajuda de custo em caso de transferência permanente, diárias para viagem que não excedam 50%. Valor da bolsa de aprendizagem, garantida ao adolescente até 14 anos de idade. Valor da bolsa de complementação educacional de estagiário, não incide. Cotas de salário família e demais pagamentos pela Previdência Social, desde que esteja no valor da Previdência. Parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação do trabalhador aprovado pelo Ministério do Trabalho. A empresa que é inscrita no PAT, que paga alimentação para o funcionário, não incide FGTS, desde que ela seja inscrita. Vale transporte não incide, desde que seja pago dentro da lei, que é no vale. Vale transporte não pode ser pago em dinheiro. Se for pago em dinheiro, tem que incidir FGTS. Valor da multa paga ao trabalhador em decorrência do atraso na quitação das parcelas. A multa do artigo 477 também não incide FGTS. Importância recebida a título de ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário. O PIS, PASEP, valores correspondentes a transporte, alimentação, habitação fornecida pela empresa ou empregado, contratado para trabalhar em localidade distante de sua residência, em canteiro de obra ou local que, por força de atividade, exige deslocamento e estada, observadas as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. Importância paga ao trabalhador a título de complementação ao valor de auxílio-doença, né? Se o auxílio-doença é 80% do salário, a empresa vai lá e complementa o restante, para ficar equiparado. Não incide FGTS. Parcelas destinadas à assistência ao trabalhador de água, indústria canavieira. Valor das contribuições efetivamente pagas pelo trabalhador a título de previdência privada, né? Se eu, empresa, pago um valor de previdência privada para o meu trabalhador, eu também não preciso incidir FGTS em cima dele. Valor restrito à assistência médica, hospitalar e odontológica, né? O plano de saúde não incide. Vestuário e equipamentos e acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho. Uniforme, não incide. Ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do trabalhador quando devidamente comprovadas. Valor relativo à concessão de educação, estabelecimento de ensino ao empregador ou terceiros, compreendendo valores relativos à matrícula, mensalidade e anuidade. Valores recebidos em decorrência de cessão de direitos autorais. Cessão de direitos autorais, assim, uma empresa, igual a Marli lá, uma empresa do ramo farmacêutico, aí um funcionário da empresa desenvolve um medicamento. E aí ele vai ganhar direitos autorais em cima daquele medicamento, sobre toda a venda do medicamento. Então, em cima desse direito autoral, não incide FGTS. Reembolso de creche, não incide. Reembolso de babá, para a empresa que paga, não incide. Valor da contribuição efetivamente paga pelo empregador a título de prêmio de seguro de vida, também não incide FGTS. Recolhimento de FGTS. É devido o recolhimento mensal do FGTS quando o trabalhador se afasta do serviço por força de lei ou de acordo, mas continua recebendo remuneração ou contando o tempo de afastamento como de serviço efetivo. Tais como serviço militar obrigatório, recolhe FGTS. Primeiro 15 dias da licença para tratamento de saúde, exceto nos casos de concessão de novo benefício decorrente da mesma doença durante 60 dias, né? Porque é aquele que vincula um com o outro. Licença por acidente de trabalho, continua. Licença maternidade, licença paternidade também. Gozo de férias. Exercício pelo trabalhador de cargo de confiança imediata do empregador. Afastamento de membro conciliador eleito para atividade de comissão de conciliação prévia, continua recolhendo também. E demais casos de ausências remuneradas. OJ 390. Fere o princípio da isonomia, instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que condiciona a percepção da parcela de participação nos lucros resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma proporcional aos meses trabalhados. Então aqui, a empresa tem participação nos lucros resultados, PLR. E eu trabalhei 6 meses dentro do PL e fui mandado embora. Quando fizer a apuração, eu tenho direito do proporcional 6 meses. Né?
Precedente administrativo do Ministério do Trabalho, rescisão contratual, pagamento da verba, o pagamento da multa em favor do empregado não exime o autuado da multa administrativa, uma vez que são penalidades distintas. A primeira beneficia o empregado, a segunda destina-se ao poder público. Então, aquilo que eu falei para vocês, o Ministério do Trabalho, o cara atrasou o pagamento, além de ele ser multado no artigo 477, ele ainda recebe uma multa administrativa. Homologação de empregado falecido, essa aqui é dúvida recorrente. No caso de falecimento de empregado, é devida a homologação e a assistência na rescisão de contrato de trabalho aos beneficiários habilitados perante o órgão previdenciário, ou assim reconhecidos judicialmente, porque a esse transfere os direitos do decúbito. Quando parece duas. Aquele monte de menino. Não, é aquele para qual a Previdência Social deu a pensão, Marli. Mas não dá pensão para ninguém. Não, dá pensão para aparece. Aí você não tem culpa. Não homologa, não, o juiz se vira. Não, você pode homologar em cima daquela que recebeu. Depois ela entra na justiça contra a mulher. Aí a empresa tem 10 dias para pagar o funcionário, para pagar a família, a partir da concessão do benefício pela Previdência, tá? Ou da decisão judicial. Pois é, mas a mulher chega lá com outro filho registrado. Como é que você homologa? Não, mas se ela não tiver habilitada perante a Previdência, vai pagar só para quem está habilitado. Ela recorre judicialmente depois para receber. Como você vai homologar quando chega lá com... Não tem documento, para mim não vale nada. E ela mostra o registro pro outro. Não, mostrou o registro, mas e a concessão do benefício? Emenda número 6. Assistência ao empregado na rescisão de contrato de trabalho compreende os seguintes atos. Vamos lá, o que você precisa fazer? Informar direitos e deveres aos interessados, conciliar controvérsias, conferir os reflexos financeiros decorrentes da rescisão de contrato e zelar pela quitação dos valores especificados no termo de rescisão de contrato de trabalho. Dada a natureza de ato vinculado à assistência, o agente somente pode admitir os meios de prova de quitação previstos em lei ou norma administrativa aplicável, quais sejam o pagamento em dinheiro ou cheque administrativo, a comprovação da transferência dos valores para a conta corrente do empregado por meio eletrônico, depósito bancário, ordem bancária de pagamento ou de crédito. Então essas são as únicas formas que o Ministério aceita de pagamento. Emenda número 7. Não são devidas as multas previstas no artigo 8º quando o pagamento integral das verbas rescisórias realizadas por meio de depósito bancário em conta corrente do empregado tenha observado os prazos previstos no parágrafo 6º. Se o depósito for efetuado mediante cheque e este deve ser compensado no prazo legal. Em qualquer caso, o empregado deve ser comprovadamente informado do depósito. Esse entendimento não se aplica às hipóteses em que o pagamento das verbas rescisórias deve ser feito necessariamente em dinheiro. A mesma emenda aqui, só repetiu. Emenda número 8, assistência na rescisão de contrato será prestada preferencialmente pela entidade sindical, representativa da categoria profissional, restando ao Ministério do Trabalho competente atender trabalhadores quando a categoria não tiver representação sindical ou quando houver recusa ou cobrança indevida de valores pelo sindicato para prestar assistência, incluída a contribuição de... mas isso aí a gente pula. Artigo 9º. É aquele trintídio, né? Acho que ficou esclarecido aí, né? Na dispensa sem justa causa... Ficou, né, Marli? Esclarecido, mas você não aceitou não, né? Na dispensa sem justa causa, ocorrida no período de 30 dias em que antecede a data base, é devido ao pagamento adicional equivalente a um salário mensal do empregado. Essa indenização adicional corresponde ao salário mensal, e aí a mesma ementa que eu usei lá atrás. Na morte do empregado, os valores devidos pelo empregador ao empregado e os montantes da conta individuais do FGTS, do PIS, PASEP, não recebidos em vida pelo titular, devem ser pagos em cotas iguais aos dependentes habilitados perante a Previdência Social. Você escutou, né, Marli? Aos habilitados perante a Previdência. Ué, é lógico. Hein? Na sua falta, aos sucessores previstos em lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou rolamento. A condição de dependente habilitado será declarada em documento fornecido pela Previdência, ou, se for o caso, pelos órgãos encarregados do processamento do benefício por morte. Da declaração deve constar obrigatoriamente o nome completo, a filiação, a data de nascimento de cada um dos interessados e o respectivo grau de parentesco ou relação de dependência com o falecido. À vista da apresentação da declaração, o pagamento da quantia deverá ser feito aos dependentes pelo empregador. Então, a partir de que eu apresento o documento no qual eu sou herdeiro, a empresa tem 10 dias para me pagar, a partir da apresentação. As cotas atribuídas a menores devem ficar depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e serão disponibilizadas após o menor completar 18 anos,
salvo autorização especial de juiz. Inexistindo dependentes ou sucessores, os valores revertem respectivamente para o Fundo da Previdência e Assistência Social. Engraçado, né? Morreu o cara, não tinha parente nenhum. Eu pago para quem? Paga para o FAT. O dinheiro vai... Aí precisa homologar? Vai vir o ministro lá, né, do trabalho homologar para ver se pagou direitinho. Ementa número 24, né? No caso de empregado falecido, é devido à homologação de rescisão do contrato dos benefícios habilitados. Aquela mesma ementa que a gente passou. Pessoal, essa aí eram as principais dúvidas que eu, né, montei o curso em cima delas. Espero que tenha sido esclarecedor. Falei para os presidentes de sindicatos na última reunião da USA. Se quiser fazer o curso completo, a gente marca um dia para fazer o curso completo. Mas aí a gente precisa de uns 2 dias pelo menos. Porque aí a gente vai calcular, ver documento, para a gente sanar realmente todas as dúvidas. Não é fácil. Fica a critério, né? Se quiser fazer, eu estou à disposição. Por hoje é só. Tamo junto. Lá em São Paulo, no sindicato